a Deus. Vamos para a de Jesus. Amém? Hoje, irmãos, nós queremos falar sobre quem sou eu aos olhos do Pai. Você já parou para pensar como Deus te vê? Você já parou para pensar como Deus olha para você e diz: Natan, assim eu te vejo. José, assim eu te vejo. Carol, assim eu te vejo. Você já parou para pensar como Jesus olha para você e como Ele vê você? Oscar, assim eu te olho e vejo, Oscar, militante. Eu estou vendo como é que Deus olha e vê você. Você já parou para pensar isso? Alguma vez você já parou para pensar assim? Porque é muito comum a gente dizer: como eu tenho visto Deus na minha vida? Como eu tenho enxergado ou não enxergado Deus em mim, na minha vida, na minha história? Isso é fácil. Nós sempre pensamos assim. Nós somos tão egocêntricos que pensamos como nós vemos Deus e não como Deus nos vê. Como Deus olha você? Nós poderíamos aqui, irmãos, falar de N textos bíblicos, falando desse Deus que ama a gente muito. Quero citar com vocês o texto, por exemplo, de 1 João capítulo 4, verso 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Poderíamos pensar, por exemplo, sobre a parábola do filho pródigo, que vai embora, que leva os bens do pai, desaparece no mundo, fica lá nos seus próprios gastos, segundo os seus próprios conceitos, se afasta do pai, vai embora simbolizando Deus. De repente ele volta, diz: você é servo desse pai. Deus fala assim: não, que servo? Ele sai correndo, numa imagem que eu tenho como se estivesse assistindo um filme. Esse pai levanta a saia, sai correndo em direção ao filho, abraça o filho, e antes que o filho comece a se desculpar, ele fala: filho, te amo, vem cá, traz um anel para ele, troca esses sapatos, coloca uma sandália nos pés dele, porque meu filho foi restaurado, eu quero vir de volta, eu te amo. Abraçou, chorou, mandou preparar a picanha, e aí assim: nossa, eu te amo. Foi assim que Deus vê a gente, se você por acaso chegou aqui em pecado, distante de Deus. Nós vemos como Jesus ama a gente, como Jesus olha, por exemplo, quando olhou para a mulher adúltera. Quando os religiosos queriam um paralelepípedo na cabeça dela, Jesus olha para ela e diz assim: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Assim Jesus olha para quando você está triste, envergonhado, dizendo: meu pecado é maior do que o amor de Deus por mim. Eu vim aqui para dizer para você que o amor de Deus é maior do que o seu pecado, muito, mas muito maior. Porque apesar de Deus não dizer assim, que Ele não tolera o pecado, Ele te ama tanto que Ele te dá força para vencer. Nós poderíamos pensar aqui, por exemplo, um texto como de Isaías, que diz que mesmo que a mãe abandone o filho que amamenta, o Senhor ainda nos amará, nos protegerá. Nós poderíamos ler aqui também um texto de Romanos capítulo 8, que diz que agora o Senhor nos deu espírito de escravidão para vivermos aterrorizados, mas nos deu espírito de adoção. E aquilo que nós éramos como pecadores e criatura, transformou-nos no quê? Em filhos. Agora Deus já não chama mais cada um de nós como criatura. Ele diz assim: ó, o filhinho. Estava falando hoje isso na classe de escola bíblica de manhã, sobre o estudo de Romanos. Estava falando, é muito lindo Romanos capítulo 8, porque fala que Deus nos trouxe para si como filhinhos. Nós deixamos de ser criaturas condenadas ao juízo para sermos filhos atraídos pela misericórdia e graça de Deus. Bem, queridos? Mas eu quero pensar hoje, tudo isso nós já sabemos, se você não sabia, agora vai ser bom, vai ser curado. Mas eu queria pensar com vocês sobre um texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Vamos todos. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá comigo. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Deus falando com a igreja de Laodiceia.
Vamos ler o texto lá? Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia, só lembrando que, só dando um pequeno resumo, essas cartas, esses pequenos bilhetes que Jesus deu através do apóstolo João para as igrejas, que é uma igreja local, uma igreja localizada em Laodiceia, na cidade. Então Deus mandou um recado através do apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 3, verso 14, para essa igreja local. E eu tenho certeza que essa palavra é para você e para mim nessa noite, amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus, ok? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, que te enriqueceres, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esse texto é um texto muito forte, que Deus está repreendendo uma igreja que de alguma maneira na trajetória, na sua caminhada, ela perdeu o fogo, ela perdeu a paixão. Não é uma igreja fria, não é uma igreja caída, mas também não é uma igreja de fogo. E o Senhor chama essa igreja para uma pastoral. Jesus, através desse bilhete, que nem uma carta, é um bilhete dentro da carta de Apocalipse, ele começa a trabalhar, começa a ensinar sobre como Deus vê essa igreja. Diferentemente do que a igreja achava ser. Se você parar para ver, no texto, no capítulo, verso 16, diz assim, assim que não és nem morno nem frio, estou a ponto de vomitar-te minha boca. Verso 17, pois dizes, você diz, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando nós estamos falando de uma comunidade, de um grupo de pessoas mesmo, que estavam se reunindo, que praticavam as coisas do cristianismo, mas a Bíblia diz aqui que eles tinham uma visão errada sobre si mesmo. Eles achavam que eles eram uma coisa que eles não eram. Talvez fosse como aqueles fariseus que batiam no peito e diziam: "Oh Senhor, como eu sou bom homem, fariseu dos fariseus", que tinham uma visão sobre si justificados, que olhavam para si próprios e diziam: "Nossa, eu sou o cara, eu tenho muita espiritualidade. Aliás, eu acho que isso, se eu fosse pastor, eu faria muito melhor. Eu mexeria naquilo, trocaria aquilo outro. Se eu tivesse na situação daquele cara que tem um problema conjugal com aquela mulher que tem problemas,
Nossa, se eu estivesse no lugar dele, eu teria resolvido isso. Ele passa por isso porque ele quer, porque ele não tem a minha maturidade. A visão egocêntrica, soberba e alienada de si próprio existia na vida desses caras. Eles acreditavam que eles eram os caras. Eles acreditavam que eles tinham tudo de bom. Eles vinham não só da formação religiosa, mas Laodiceia era uma cidade riquíssima. Era uma cidade localizada numa região extremamente estratégica, protegida com montanhas laterais. Uma cidade conhecida, todas as cidades antigas geralmente tem um teatro, uma arena. Eles tinham tudo. Aqui é a primeira vez que se fala de uma cidade que tem água encanada. E mais, existia dois tipos de água aqui: a água quente e a água fria. Eles tem uma cidade vizinha chamada Termópolis, que é uma cidade de águas termais, e de lá vinha uma água quente. Então eles tomavam banho em água quente naquela época, 2000 anos atrás. E das montanhas laterais vinha uma água gelada que eles bebiam. Eles tinham, conhecidos pela capacidade que eles tinham de gerar ovelhas, literalmente negras, um grande índice de gordura e com um excelente pelo. Eles eram os caras. Todo mundo queria morar em Laodiceia. Todo mundo queria viver naquele lugar. Talvez a igreja fosse a igreja que dizia: eu sou a igreja do momento, eu sou rica, eu tenho dinheiro para dar, eu tenho dinheiro para vender. O lugar, a Laodiceia, é conhecida como um centro oftalmológico do mundo de Jesus, da época de Jesus, ou do primeiro século, se prefere. As pessoas saíam de vários lugares para ir para Laodiceia serem tratadas dos seus problemas oftalmológicos, porque eles tinham lá um colírio especial que eles produziam, e todo o Império Romano se abastecia desse colírio de Laodiceia. Jesus manda essa carta e diz: a primeira coisa que essa carta está nos explicando é que nem sempre a imagem que eu acho que Deus tem de mim é a imagem que Deus tem de mim. Nós começamos a mensagem dizendo: talvez você não saiba que Deus te ame, porque talvez você olhe para Deus e vê Deus como um pai carrasco como era o seu. Tem uma dificuldade de compreender um Deus que ama e que perdoa, porque seu pai não fazia isso. Mas hoje não é dia de falar disso. Restauração de paternidade é um outro dia. Entretanto, talvez você chegou aqui hoje achando que Deus está selando a sua vida com sucesso, com bênção. Isso daí, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso, com Deus. Mas você diga: meu Deus, como as minhas coisas estão prosperando, ou como eu sou hoje reconhecido, ou como as coisas estão indo bem, ou como eu... Peraí, nunca na história do cristianismo e da fé de Israel, prosperidade, milagres, sinais e maravilhas necessariamente significava Deus presente. Muitas vezes era engano. E se você leu Lucas 24, você sabe que eu estou dizendo que os falsos profetas farão sinais e maravilhas, dizendo que são de Cristo ou são o próprio Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, irmãos, a primeira constatação é que eu e você podemos achar que somos uma coisa que nós não somos. Está aqui. Nós podemos achar que nós somos coisas que nós não somos. Acreditar que nós somos bons quando nós não somos. Achar que nós somos crentes quando nós não somos. Achar que nós temos algum tipo de prosperidade quando nós não temos. Veja bem, queridos, nós podemos estar enganados. E isso para mim é desesperador. Eu não sei para você. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Coríntios. Vamos ler um texto bíblico que eu quero ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz assim o apóstolo Paulo à igreja carnal de Corinto. Ele diz assim: mas temo
que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Olha que texto tremendo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, eu tenho temor. Sabe qual o temor que eu tenho? O apóstolo Paulo está dizendo. Eu digo para você qual o temor que eu tenho. É que vocês, assim como a serpente lá atrás enganou Eva, talvez vocês hoje estejam sendo enganados pela mesma serpente. E vocês tenham perdido os sentidos, a percepção. Você já fez um negócio achando que o negócio era maravilhoso, até você perceber que você perdeu, você só perdeu dinheiro com ele? Alguém já passou por isso? Já teve? Foi muito prazeroso depois que você percebeu que você se deu mal, né? É engano. Né? Existe uma coisa que tremia o coração de Paulo e deveria tremer o nosso. Porque engano não dá direito de escolha, eu dá. Eu sou enganado. Eu achei que eu fiz um bom negócio comprando esse microfone por R$50. Mas aí eu percebo que esse microfone está sendo vendido por 20. E talvez no impulso eu comprei uma coisa que achei que era um bom negócio, era um péssimo negócio. Ou eu achei que a pessoa que eu decidi viver, namorar, ter relacionamento, era um anjo. E era mesmo, caído. Assim, ó, íntimo com o tal de Lúcifer. E aí nós temos uma surpresa. Quantas vezes quem trabalha com casal aqui sabe, um dos cônjuges assim: eu não conheço meu marido, eu não conheço minha esposa. Porque olha as coisas que foram feitas. Ele tinha outra conta, ela tinha outra conta, ele tinha outro trabalho. Ele não sei de nada da vida do indivíduo, porque eu simplesmente não conheço ele. O que fica claro é que quando nós somos enganados, nós temos um problema com isso, sim ou não? Ou não? Quem gosta de ser enganado aqui, levanta a mão. Eu creio que ninguém. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que essa igreja é enganada. Sabe qual é o pior dos enganos? É o engano que eu mesmo trago para a minha própria vida. E aqui ele começa a dizer: eu conheço as tuas obras. Vamos pensar juntos sobre esse texto, sobre alguns ensinamentos que podem mudar nossas vidas. Primeiro, eu conheço as tuas obras. Jesus não diz eu conheço seus cursos. Eu não conheço sua teologia. Jesus não diz assim: eu conheço o que você escreve no Facebook, é bonitinho, lindo, maravilhoso. Jesus não diz assim: ó, eu conheço o seu teatro dentro da igreja. E assim, eu não conheço você diante das pessoas. Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. A gente precisa talvez renovar alguns conceitos sobre obras, porque a palavra de Deus diz assim para a gente que nós devemos arrepender, tem que ser com frutos dignos de arrependimento, não com conversa. Lágrimas de crocodilo. Arrependimento é o que? Arrependimento é prática, é vida diferente. E ele diz assim: e o que eu tenho contra você? É que você não é nem frio, nem quente. Jesus está usando uma metáfora, uma ilustração que existia em Laodiceia: água quente e água fria. Você é morno. Quem gosta de beber água morninha aqui? Quem gosta de beber água morninha? Toda vez que eu lembro de água morninha, eu lembro que a gente dava água morninha para quando você quer que alguém vomite. Não é assim? Nossa, eu estou com um enjoo, sei que lá, toma essa água morninha, lá, aí você toma, o jeito que vem e vai, né? Desculpa, irmãos, falar é verdade. É exatamente a sensação que Jesus queria trazer para aqueles que estavam sendo enganados.
Por que você não tem o fogo do Espírito na sua vida? Hoje eu estava conversando com algumas pessoas na nossa escola, no final da aula a gente conversou com alguns casais, estava falando exatamente sobre isso. Sabe, irmãos, às vezes nós erramos na priorização de algumas coisas em nossas vidas e depois reclamamos porque Deus não está presente em nós. Por exemplo, você vai ver pessoas que falam muito sobre várias coisas, mas esquecem de falar para a sua casa que Deus tem que ser o Senhor absoluto. Acreditam que a culpa dos filhos não querer Jesus é do pastor ou da igreja. Ou acreditam que o problema com o filho e com a filha é o colégio o culpado. Troca de colégio, troca de novo, troca de novo. Ou talvez que o problema que está acontecendo conjugal seja porque é uma fase do casamento, todo mundo fala que os 5 anos, 3 anos, 2 anos, todo mundo passa por isso. E não tem a capacidade no Senhor de entender que o problema é a ausência de fogo de Deus no coração das pessoas. Quando nós estamos separando, irmãos, eu não estou falando aqui de movimentos, não, de cair, levantar, voar, nada dessas coisas não. Eu estou falando de paixão pelo reino, de paixão pelo Senhor, assim, desejá-lo, amá-lo, falar do amor dele em todo o tempo. A boca não consegue se conter do tamanho de coisa que quer dizer do Senhor. Sentar com você pegar e sentar com seu filho e orar. Sentar com seu filho e ler a Bíblia com ele. Ele vê que o papai e a mamãe amam a palavra de Deus, que Deus não é segundo plano, que a sua esposa precisa amar Jesus. Você como marido precisa ensiná-la, ajudá-la e vice-versa. Ajude seu marido. Meu marido tem dificuldade com o Evangelho, ajude-o, ora com ele, chame ele para... Não, eu estou orando, às vezes nem está orando nada. Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos esse estilinho de vida. Você é quente? Não. Mas então você está desviado? Então não, também não. Mas você tem amado Jesus intensamente? Não. Você tem pregado o Evangelho para alguém que isso é um fundamento imperativo de Deus? Não. Mas eu dou dízimo. Eu vou no culto. Eu frequento uma célula. Mas você ama intensamente Deus? Ah, eu amo, né? Amo. É mentira. Deus vai sendo colocado numa área, num cômodo da vida da gente, como se Deus pudesse ficar aprisionado, mas vocês entenderam a metáfora. Nós estamos colocando, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de se reunir com os irmãos se tornam chatos, a igreja se transforma chato, o louvor não é mais ungido, o pregador não tem mais unção, e aí a gente acha que coloca a culpa em todo mundo, para não reconhecer que nós estamos numa geladeira, ou estamos mortos. Nós colocamos a culpa e terceirizamos a culpa de tudo, sendo que nós olhamos para nós mesmos e vemos, peraí, eu passo do lado da pessoa que está aflita, angustiada e com fome e diz, nossa, nós precisamos orar para essa turma. Antes de oração, ele queria que você ajoelhasse e fizesse uma oração com ele. Você pegasse o seu dinheiro no seu bolso e pegasse lá R$5, R$10 e comprasse um lanche para ele. Não, nós vamos orar. Ora nada, ele entende que nós estamos... Parou. Entende que nós não precisamos de microfone, a gente tem fogo aqui. E quando nós olhamos para essa situação, nós podemos acreditar de verdade que nós somos crentes, que nós amamos Jesus, que o Espírito Santo flui em nós, quando ainda nós somos mortos. Jesus diz assim, ei, a sua não quentura e a sua não frieza me embrulha o estômago, isso me incomoda, isso gera uma sensação desconfortável para o corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos enxertados na videira verdadeira, nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós somos membros desse corpo, mas quando nós somos mortos, nós não fazemos bem para o corpo, é mentira. Enquanto
cara dele. Encontre com alguém morno e diz que você tem um projeto para salvar vidas. Obrigado, querido. Encontre com alguém morno e diz assim: olha, eu fiquei ontem na sexta, de quinta para sexta, com célula da sexta para o sábado, eu virei com os meninos lá comigo, a gente falou de Jesus, nós oramos, expulsamos o demônio, foi fera. Eu assim, não quero nunca mais na minha vida. Por quê? Porque perdeu fogo. Porque passa pelo perdido, não se preocupa que ele está morrendo. Porque vê o enfermo, não tem coragem de fazer uma oração pelo enfermo. Oferece um Doril, um analgésico, mas não faz uma oração pelo enfermo. Tem medo, vergonha, porque virou frio, porque virou morno. Vamos fazer evangelismo? Não. Vamos orar? Não. Vamos jejuar? Então, eu não consigo jejuar. Mas, vocês estão compreendendo? Falta fogo. E Satanás quer nos colocar exatamente nesse ponto. Que nós não somos uma fonte de influência para gerar fogo e paixão. E ao mesmo tempo nós não somos aqueles que dizem assim: eu opto romper com Cristo. Eu quero viver na nice, do jeitinho tranquilo. Irmãos e irmãos, nós temos que voltar para esse evangelho aqui, não é evangelho vivido por aí. Ok? E a Bíblia diz assim, que um dia um cara chegou para ele e falou assim: Jesus, se eu vou lá ajudar o meu pai lá a fazer o sepultamento do meu pai, daqui a pouco eu volto. Se você for enterrar, deixa que os mortos enterrem os mortos, vem e siga. Se hoje eu fizesse isso na igreja, hoje aqui, as pessoas saíam da igreja, diria para todo mundo assim: aquele pastor insensível, miserável, desgraçado, e todas as pessoas que olhariam em volta diriam assim: é verdade, aquele pastor insensível. Quando Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir de verdade, irmãos, talvez essa mensagem que eu estou pregando hoje aqui esvazie um pouco mais essa igreja. Mas que eu morra sozinho pregando a verdade, do que junto de uma multidão de gente pregando a mentira. Que eu pregue a Bíblia 2, 3, não tem problema, nem que sejam meus filhos, mas que eu pregue morrendo e pregando a verdade, porque adulado por um monte de pessoas, pedindo para dizer aquilo que elas querem ouvir, não o que Deus quer dizer. Essa igreja, irmãos, ela dizia: eu sou rica, eu sou rica. Jesus assim: você não sabe que você é infeliz. Irmãos, quando nós colocamos nossa cabeça no travesseiro, quando nós paramos para pensar sobre as nossas vidas, esquece a perspectiva de Deus. Você é feliz? Você é feliz? Você é preenchido pelo Senhor? Está no meio do seu peito no qual você não tem nada. Porque toda pessoa, e aí nós vamos entender outras coisas da fé cristã, toda vez que Jesus não preenche aqui dentro, nós queremos colocar alguma coisa para preencher. Sexo, prostituição, dinheiro, sucesso, tudo que nós podemos pegar, nós queremos colocar para tampar o buraco que está aqui dentro. Quando nós somos felizes, nós somos preenchidos. E aí nós dizemos, como o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em qualquer situação, muito, pouco, na abundância, no sofrimento, na tristeza, na angústia, na alegria, no sucesso, no fracasso. Porque eu tenho um Salvador que mora em mim, que me preenche de verdade. E ele diz assim: você é infeliz? Sim. Apesar de você ter uma conta pomposa, talvez como nunca teve, Jesus disse: você é miserável. Jesus está dizendo assim: não importa o que nós temos aqui nessa terra, não importa o quanto que nós temos no bolso, não importa como nós somos reconhecidos
extraordinário, um bannerzinho de internet assim, 2 imagens da Terra, não sei quantos views aqui, então era assim, a Terra, essa é a Terra que você vê, e aí depois do lado assim tem a mesma foto da Terra, essa Terra sem você, continua igual, você morreu, continua igual. Irmãos, se eu morrer amanhã, em nome de Jesus não, se eu morrer amanhã, os irmãos vão chorar, minha mãe vai chorar, meu pai, meus irmãos, nossa, filho, irmão, vai durar 3 dias, a vida vai andar. Já falei para minha esposa, se eu morrer, trata de chamar de Deus. É verdade, qual é o problema? Vai ser feliz. Meus irmãos já fechou a cara para a esposa, se fizer isso, eu te mato. Cara, a gente é muito, nós olhamos para nossas vidas, e às vezes nós temos um pequeno problema. O Ed René diz uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, ó, quando o homem descobre que ele não é o protagonista da história da humanidade, ou ele se converte ou ele enlouquece. O protagonista é Jesus, cara. Ele continua, ele é. Todas as coisas passam, todas as coisas, inclusive, somos nós. Mas ele permanece para sempre. Quem é o protagonista é ele, não sou eu. O homem, o ser humano, não é o protagonista da história de Deus. Ele diz assim, ei, peraí, então, eu quero te ensinar, Jesus diz, eu quero te ensinar como você tem que ter, e o que você precisa ter, e assim, eu te aconselho, que de mim, de Jesus, compre o quê? O ouro refinado, pelo fogo, o que tem realmente valor espiritual para Deus, e não o ouro que o homem dá. As vestiduras brancas, você compra de mim a santidade não que a igreja dá, a santidade que eu dou. Não é santidade de vestes brancas institucional, que a gente pode dizer, irmão, eu posso vir aqui na frente, pregar bonitinho, e dizer, meu Deus, como esse pastor é ungido, e eu ser um capeta em casa. Ou é mentira? Posso espancar minha mulher, posso maltratar os meus filhos, porque eu estou com um terno e um microfone na frente, não faz de mim um homem não bom. O que faz de mim um homem digno do Senhor, de amar o Senhor, de viver com Ele, de pregar o Evangelho, é minha postura de vida, que muitas vezes ninguém sabe. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma roupa branca, assim, não, esse pastor é uma bênção, roupa branca, mas é roupa branca da religião, não roupa de Jesus. Ele diz assim, compra minhas vestes brancas, seja radical nos seus processos de santificação, abra mão de coisas da sua vida, tire coisas que te incomodam, que sabe que entristece o coração de Deus. Nós sabemos, e todos, a maioria de nós conhecemos o texto de 2 Crônicas 7,14. Diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, dos maus caminhos se desviar, prática, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz assim, para te vestir, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez. Sabe o que significa de nudez, irmãos? Eu lembro de um comentário de uma psicóloga quando eu estava na faculdade de teologia, faz um long time, pouco tempo já, e ela dizia assim, ó, o homem fica nu de frente do outro, a mulher fica nua na frente da televisão e das câmeras, mas a nudez emocional ninguém mostra. É essa nudez aqui que o Senhor está dizendo. A nudez da sua alma invejosa, da minha, a nudez daquilo que a gente tenta esconder, daquilo que a gente tenta revestir com os escudos da fé, da religiosidade. O Senhor diz assim, eu quero limpar essa nudez, aqui dentro do seu coração. E ele diz assim, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo, esse é o tema do acampamento do ano que vem, do carnaval. O Senhor tem falado muito comigo sobre olhos para ver.
o Senhor não pingar a gota do colírio dos nossos olhos, nós não vemos o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim para a gente, lá em João capítulo 3, na passagem de Nicodemos com Jesus: se você não morrer e nascer de novo, jamais você verá o reino dos céus. Você já pensou que você pode estar congregando numa igreja há muitos anos e não ver o reino até hoje? Você não vai pensar que talvez você tenha investido anos e anos da sua vida em um movimento religioso sem enxergar para que você viveu nele? Confrontador, né? Será que você pode entender que Nicodemos era um dos principais sacerdotes do templo? Viveu a vida inteira dedicado ao templo. Parede, púlpito, pessoas, sacrifícios, oração, louvores. Ele chega para Jesus: eu quero fazer milagres. Você vai assim: você veio procurar milagre no lugar errado. Eu quero falar com você sobre salvação. Não, eu sou salvo, eu vivo no templo, eu sou sacerdote. Não, deixa eu te dizer, se você não morrer, não nascer de novo, jamais você verá o reino dos céus. Você não vai entender o reino dos céus. Você vai ter discurso de reino dos céus, mas você não vai enxergar. Como diz Arovaldo Ramos, o reino de Deus é como uma nave espacial, só vê quem está dentro. Ninguém vê de fora. Ninguém vê o reino de Deus de fora, só vê quem está dentro. E nós precisamos essa noite, irmãos, vasculhar o nosso coração. Talvez você tenha vindo aqui hoje olhando e vendo assim: como Deus me vê? Olha, Deus me vê como um desgraçado, Deus me vê como um cara que não tem mais perdão, que Deus me olha como um ser que não ama mais. Eu vim aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele não te condena. Ele olha para o seu olho e diz assim: vai, não peques mais. Que Ele olha para você e diz assim: eu amo você, filho meu, eu te dou uma oportunidade. Quero dizer para você que veio aqui hoje, que está oprimido, que Jesus diz assim para você: vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, cansados, eu os aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você veio aqui hoje achando que Deus está com as costas viradas para você. Ele se esqueceu de você em algum momento da sua história. Eu vim aqui para dizer para você que é mentira, que Ele te ama. Ele olha para você com carinho e com amor. Eu vim aqui dizer que talvez a maneira que você acha que você está, por cima da cocada preta, como diz o ditado popular, talvez não seja a realidade de como Deus tem olhado na sua vida. Talvez o seu coração, como corrupto que é, como o livro de Jeremias nos ensina, tenha enganado e feito mais uma vítima, você mesmo, achando que você está andando com Deus, que você está no caminho certo. E muitas vezes talvez seja o momento da reflexão, o Espírito Santo falar com você, não eu nem ninguém. Talvez você esteja no lugar errado. Você acha que você está vendo quando você não vê nada. Talvez você ache que está santo e alvo como a neve, quando você está vermelho, carmesim de tanto pecado. Talvez você ache que você está rico, que você está pobre. Talvez você ache que você está bem vestido, e talvez você esteja completamente nu. Eu te trouxe aqui para colocar as coisas no eixo, para você acertar os ponteiros de como Deus te olha nessa noite. Deus quer que você entenda. A minha oração, irmãos, eu sempre disse isso, que as mensagens estão sempre sendo gravadas. Quando eu olho Mateus capítulo 3, que Jesus vai para o batismo, e a Bíblia diz que os céus se rasgam, a Bíblia diz que Jesus diz assim: este é meu filho amado em que minha alma se alegra. Irmãos, eu trocaria tudo por isso. Eu trocaria qualquer coisa por isso. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim: esse é meu filho amado, em que eu me alegro nele. Não é eu me alegro em Deus, Deus se alegra em mim. Eu tenho, segundo as Escrituras, eu posso propiciar para esse Deus que não é uma energia, é um ser, é uma pessoa, uma alegria. Eu, William,
poeira cósmica do universo. Aliás, a Terra é a poeira cósmica do universo. Eu posso propiciar para Deus Todo-Poderoso alegria. Mas também a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo que é em nós, que Ele também é uma pessoa. O que você e eu temos gerado no coração de Deus? Se Jesus hoje tivesse um termômetro celestial e colocasse no seu coração, qual é a temperatura que sairia desse termômetro? Frio, morno ou pegando fogo? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Esqueça quem está ao seu lado. Eu queria que você pensasse nesse momento na sua vida. O que tua boca tem dito? O que tua boca revela o seu coração? Aonde você tem gastado o seu tempo? O seu tempo revela o seu Deus. Onde você tem investido o seu dinheiro, isso revela o seu real projeto de vida. Jesus disse: eu tenho desconforto, completando a palavra que nós falamos da oferta, quando pessoas dividem o meu coração. Eles dizem: o Senhor é o meu Senhor, mas muitas vezes dividem o coração com outras coisas. Os olhos. Pai querido, nós queremos te exaltar nessa noite, te glorificar nessa noite. Talvez o nosso coração, Senhor, esteja profundamente frio. Talvez perdemos toda a sensibilidade espiritual. Talvez perdemos, Senhor, a capacidade de entender as coisas do Teu reino, de valorizá-las. Mas essa noite, Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti e te pedimos: Jesus, tem misericórdia do nosso coração caído, frio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nos ajude, Jesus, nos ajude de verdade. Porque nós não queremos gerar nenhum tipo de mal-estar em Ti, Senhor. Não queremos ser, ao invés de luz para esse mundo, Pai, sermos tecer trevas, representante das trevas dentro da luz do Teu corpo. Nos ajude a Te amar, nos ajude, Senhor, a viver contigo todos os dias de nossas vidas. Converta o nosso coração nessa noite, Jesus. Traga o nosso coração para Ti. Revela a Tua vontade, Senhor, em nós. É o que nós clamamos, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Muda-nos, Pai, para louvor da Tua glória. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
restaura o fogo.